tá aí agora na tela para vocês, o horário de Paysandu e Goiás, 18h30. O José Bruno, ele fala que na Série B dificilmente algum clube escapará da oscilação. De fato, a gente tem visto isso aí. Os times que, tirando o Goiás, os times que teoricamente estariam lá em cima disputando o título, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Criciúma, estão lá embaixo. América Mineiro, estão em situações complicadas. E o José também destaca que a Chape tá empatou, na verdade, Chape 1, Cuiabá 1. Antes de falar especificamente do jogo do Paysandu e Goiás, não vou me alongar tanto sobre o jogo, mas, Rui, pra ti, esse momento do Paysandu, como é que tu enxerga o Paysandu para esse jogo contra o Goiás? Como é que um empate já no fim, na reta final ali do jogo contra o América, pode afetar os jogadores do Paysandu? Afeta mais pra ti o empate no fim do jogo ou o fato do time ter feito um jogo honesto, eu acho que a gente pode dizer assim, né? Que foi um jogo que o time se defendeu bem, teve suas oportunidades no ataque, e a gente não pode desconsiderar o fator sorte também no futebol, que existe, né? O América Mineiro não martelou tanto assim, e no final, duas jogadas de bola parada, a cobrança de falta do William foi muito bem aí no gol que diminuiu, e depois de uma bola parada, o gol, se eu não me engano, do Júlio César, não é? Que marca o gol de empate, o 2-2, em 4 minutos, como você destacou. De que forma pra ti isso afeta? Afeta de uma forma, André, e que abala não só a credibilidade, que já não é lá essas coisas, mas também abala a questão emocional, né? Porque simplesmente o Paysandu já estava conseguindo acarretar uma vitória, não conseguiu administrar o placar a tempo e conseguiu que o América fizesse um empate de uma forma que o time do América estava todo rendido pelo Paysandu. Isso a gente tem que dar uma palmatória. O time do América estava todo rendido ao Paysandu. Tanto que o Paysandu estava fazendo o seu jogo e estava ganhando. Mas, de alguma forma, o América conseguiu ressuscitar esse jogo em um certo momento, que conseguiu virar, né? Virar não, né? Empatar o placar de uma forma que tentou ali imprimir e quase conseguiu uma virada, e colocou aí o Paysandu numa saia justa. Então, agora com o Goiás, eles vão buscar essa vitória novamente, agora dentro de casa, e bora ver o que vai acontecer. Eu também não vou me prolongar muito, até porque tem domingo e tudo mais. Mas a gente pode esperar uma coisa. Não é o mesmo Goiás no final da Copa Verde, é um outro time do Goiás. Então podemos esperar sim um jogo difícil, um jogo pegado e um jogo que pode ter aí muitas dificuldades para o Paysandu. Mas sabendo utilizar o fator casa e sabendo utilizar o fator bom desempenho do jogo contra o América, pode mudar muita coisa pro Paysandu. Inclusive nada, mas a gente torce para que mude, sim. Espero que mude, sim. O Paysandu precisa realmente de uma vitória para ver se chacoalha de vez o time e não fique só no jogou bem, mas perdeu, jogou bem, mas empatou, jogou bem. O negócio é jogar bem e vencer. É isso que é o mais importante. É isso mesmo. E falando especificamente do jogo Paysandu e Goiás, vou pedir pro Rádio colocar aí na tela pra gente como as equipes devem vir a campo. Imagino que o Luizinho, apesar do empate, insatisfeito pelo resultado, mas satisfeito pelo que esse time pode dar, digamos assim, imagino que ele repita boa parte do time do jogo contra o América Mineiro, inclusive, aliás, com a mudança do Maurício Antônio, que estreou, inclusive,
contra o América Mineiro na lesão do Quintana. Imagino que ele seja esse zagueiro central, faça sua estreia como titular. E imagino também que o Vargas entre no lugar do André Lima para esse jogo, desse jogo contra o Goiás. Imagina o Paysandu nesse 5-4-1 novamente, com o Benítez na esquerda, o Rossi na direita, o Nicolas como camisa 9, o Edilson, que está no momento positivo. Outra das poucas boas notícias do Paysandu, essa dupla, essa parceria entre o Edilson e o Rossi é uma das poucas coisas que funcionam, se não a todo momento, pelo menos é o que mais funciona nesse Paysandu ofensivamente. O Brian, pelo menos nesse sistema de 5 atrás, ele parecia um pouquinho mais seguro, né? Mais protegido, com liberdade para avançar quando o time tinha a bola no ataque. Até por falta de peças, até por falta de... Enfim, vamos ver o que o Paysandu vai conseguir na janela, mas imagino o time nessa escalação. Enquanto que o Goiás deve vir nesse 4-1-4-1, 4-3-3, com o velho conhecido do torcedor do Paysandu, né? O Tadeu, que tem sido muito importante aí nesse gol do Goiás, tem sido um dos principais goleiros de toda a Série B. Aliás, Goiás líder do campeonato, não é? Chega à frente de todos os outros, e o que mostra a montanha, a dificuldade que o Paysandu vai ter nesse jogo. Um adversário pesadíssimo. O Goiás que, deixa eu ver aqui, ele vem de vitória contra o Coritiba num jogo em que só deu Goiás. É verdade que em casa, o Goiás tem uma diferença de quando joga em casa e fora. Em casa é mais incisivo, fora não é que se retranca, mas tem um pouquinho mais de cautela, não se manda todo ao ataque. Mas é um time que tem uma parceria muito boa ali pelo lado esquerdo. O William Lepo, que é lateral direito de origem, tem jogado pelo lado esquerdo, fazendo uma parceria muito boa com o Pedrinho, xodó da torcida do Goiás, aí, que é um jogador que centraliza para o William Lepo avançar no corredor esquerdo. Você tem ali o Rafael Gava, que ajuda na saída de bola. O Marcão não joga nesse jogo, então deve ter o Gonzalo Freitas jogando à frente da zaga. E aí essa parceria no meio de campo, no setor ali de construção, o Rafael Gava com o Gonzalo Freitas e o Juninho se aproximando do Wellington Matheus, que é outro destaque do Goiás nessa Série B. O Wellington Matheus e o Pedrinho, os dois pontas, sendo muito importantes aí nesse início de Goiás na Série B. Você tem o Diego Caito, que é um jogador que tem um chute de longa distância muito positivo. Contra o Operário, o Goiás não jogou bem, virou o jogo praticamente nas costas do Diego Caito, que ele dá assistência para um gol, faz o outro, o chute de fora da área, com o Goiás, num jogo que o Goiás mal viu a cor da bola, digamos assim, não fez um bom jogo, mas desse jogo o time do Wagner Mancini evoluiu bastante na Série B, não à toa tá na liderança, não à toa um dos principais candidatos ao acesso. Já se esperava isso desde o início, né, da Série B, e vem correspondendo. O Anselmo Ramon, que ganhou a posição ali do Arthur Kaique, de camisa 9, um jogador que participa do jogo, não tem tido tantas oportunidades de finalização assim, mas tem procurado participar do jogo de outras formas. É um jogador que dá outras coisas também ao jogo ofensivo do Goiás. O Goiás que, pelo menos dentro de casa, é um time que busca pressionar o adversário a todo momento, fazer aquela pressão intensa, roubar a bola o mais próximo possível do gol adversário para tentar marcar o gol. Vamos ver se vai ter a coragem de jogar dessa forma contra o Paysandu fora de casa. Geralmente na Série B a gente tem visto isso, os times terem uma postura em casa, fora de casa serem um pouquinho mais contidos, com exceção de alguma outra equipe. Geralmente tem sido assim. É um adversário complicadíssimo, como o Rui falou. Talvez o jogo mais difícil para o Paysandu nesse início de Série B até aqui. Precisando vencer, seria a primeira vitória que não tiraria o time da zona de rebaixamento, né? Mas
daria um gás sem dúvida nenhuma.